Bem, pessoal, então na aula de hoje a gente vai introduzir essa noção de processos cíclicos, que na verdade são processos termodinâmicos constituídos de várias etapas, e no final dessas etapas a gente retorna para o estado inicial. Então, por exemplo, a gente partindo do estado A, que é visto nesse primeiro gráfico, você sai do estado A e a partir de uma expansão isobárica vai para o estado B. Depois, um processo isovolumétrico leva ao estado C. E depois, logo em seguida, você tem uma compressão isobárica, indo de C para D. E, finalmente, de D para A, você tem um novo processo isovolumétrico. Note o seguinte, esse é apenas um exemplo, tá? Para vocês verem que existe esse tipo de processo, que você pode imaginar esse tipo de processo. Na verdade, qualquer processo que sair de um estado inicial e retornar a esse estado inicial vai ser um processo cíclico. E aqui a gente vai começar a analisar um dos casos mais simples, que é esse diagrama que vocês podem ver aí. Nota o seguinte, gente, só há realização de trabalho durante as etapas AB e etapa CD. Por quê? Durante um processo isovolumétrico, o volume não muda. E a gente viu que no caso de que o volume não muda, o trabalho necessariamente tem que ser igual a zero. Tá bom? Então, por isso, nas etapas B para C e D para A, o trabalho realizado vai ser zero. Então, só há calor ali na variação da energia interna. Tá bom? Mas nota o seguinte, você pode calcular o trabalho líquido ao longo desse ciclo. E o trabalho líquido ao longo desse ciclo vai ser justamente a área no centro desse ciclo. A área embaixo no meio dessa figura, certo? E como que a gente pode calcular isso? Bem, ao longo do processo AB, você tem uma expansão e, portanto, tem a realização de trabalho pelo gás, que é dado pela área embaixo desse gráfico. Então, você tem o tal AB, o trabalho realizado nessa etapa. Esse trabalho certamente vai ser maior do que zero. Beleza? Porque é uma expansão. Agora, na compressão C para D, você também tem a realização de trabalho, só que agora é a realização de trabalho sobre o gás. Então, o trabalho CD certamente vai ser um trabalho negativo, porque está sendo realizado sobre o gás. De modo que você pode pensar no trabalho líquido realizado nesse ciclo, que vai ser dado pela soma do trabalho AB mais o trabalho CD. Nota o seguinte, o trabalho CD, apesar de ser negativo, ele certamente vai ser menor do que o trabalho AB, porque obviamente, na imagem, você vê que a área embaixo do gráfico no processo AB vai ser maior do que a área embaixo do gráfico do processo CD. De modo que, na prática, o trabalho líquido é maior do que zero, porque você está subtraindo um número de outro, onde o número positivo é um número maior. Então, por exemplo, seria equivalente a você calcular o trabalho AB, e vamos supor que você encontre o valor 12 joules. Tá? E no caso do trabalho CD, você encontra, vamos supor, 3 joules. Então, o trabalho líquido, nesse caso, seria 12 menos 3, ou seja, o trabalho de expansão menos o trabalho da compressão, e daria um trabalho líquido de 9 joules. Beleza? Só para vocês entenderem com base em um exemplo numérico. E aí, gente, a mensagem principal com isso é que em processos cíclicos você pode obter um trabalho líquido diferente de zero. Você pode obter um trabalho líquido maior do que zero. E com isso a gente consegue projetar máquinas para realizar tarefas, para realizar trabalho. Mesmo que as máquinas precisem voltar ao estado inicial, mesmo que seja um processo cíclico, tá certo? E com isso a gente pode obter vantagens utilizando essas máquinas. Como essencialmente uma máquina térmica funciona? Por que a gente está vendo processos cíclicos? Porque nossa tecnologia é baseada em máquinas que funcionam em processos cíclicos. Porque, você sabe, o motor de um carro, ele sempre vai ter que
empurrar o pistão e o pistão vai ter que voltar para a posição inicial. Ou seja, o pistão vai ficar no movimento de vai e vem infinito, porque o que adianta uma máquina empurrar o pistão uma única vez? Você tem que voltar para o estado inicial para ele repetir o ciclo, certo? E funcionar da forma adequada, do jeito que a gente deseja. Então vamos supor, você tem um pistão, um cilindro que inicialmente tem um gás ideal, e você pode fornecer calor para esse gás ideal colocando ele em contato térmico com um reservatório quente, uma temperatura TQ. Como o reservatório está a uma temperatura maior do que o gás, tem espontaneamente um fluxo de calor que esquenta o gás. Ao variar a energia interna do gás, ele acaba aproveitando essa energia que ele absorve, aumentando gradativamente a pressão e empurrando o cilindro. Ou seja, ele sai do estado inicial 1 e realiza trabalho ao absorver calor. Então ele realiza um trabalho na expansão. E aí, uma vez que o gás expandiu, ele realiza trabalho, mas você quer voltar ele para o estado inicial. Então ele sai de 1 para 2, mas você quer voltar ele ao estado inicial. Como que você faz para voltar ao estado inicial? De novo, você coloca ele em contato térmico com uma fonte fria, agora uma temperatura menor, TF, a temperatura da fonte quente é TQ. E aí, agora, o gás vai estar a uma temperatura maior do que a fonte fria que ele está em contato. E aí ele cede calor para a fonte fria. E como ele está cedendo calor para a fonte fria, e além disso você realiza trabalho voltando o estado para o estado inicial, tá certo? Resfriando o gás e ele retorna para o estado inicial, por meio retirando o calor dele, e aí ele retorna para a configuração 1, podendo repetir o processo, beleza? Então, na prática, gente, tudo que você precisa é fazer o gás trocar calor com a fonte quente, uma fonte fria, para fazer com que ele sempre expanda e comprima. Expanda e comprima, fazendo com que o processo seja cíclico e o motor funcione da maneira adequada. Então, quais são os ingredientes básicos para entender uma máquina térmica? Você precisa de um reservatório quente, você precisa da máquina térmica em si e do reservatório frio. Então, na prática, como que funciona? O reservatório quente vai fornecer calor QQ, porque ele está a uma temperatura maior, para a máquina térmica. Essa máquina ela pega essa energia térmica e converte parte em trabalho, realizando trabalhos, expandindo, empurrando o cilindro, e a outra parte ela joga fora para o reservatório frio. Por que ela é obrigada a jogar a energia fora? Porque ela tem que voltar para o estado inicial, como a gente viu anteriormente. Isso faz com que parte da energia que ela absorve do reservatório quente tem que ser jogada fora. Então ela não consegue aproveitar toda a energia do reservatório térmico quente e converter integralmente em trabalho, porque parte dessa energia ela tem que jogar fora para retornar ao estado inicial. Beleza? Esse é um dos motivos de que o rendimento de uma máquina térmica nunca chega a 100%. Ela não consegue aproveitar toda a energia recebida pela fonte quente e transformar isso em calor. E com isso, gente, isso nos dá a ideia de rendimento. Então, para discutir rendimento, a gente pode definir rendimento como o benefício que você está querendo obter dividido pelo custo. Nesse caso, qual que é o benefício? O benefício é o trabalho realizado. Você está interessado em realizar trabalho. E qual que é o custo? É o calor que você tem que fornecer, tem que retirar da fonte quente para realizar esse trabalho. Nota o seguinte, pela lei de conservação da energia, que é a primeira lei da termodinâmica, a energia que ele absorve da fonte quente tem que ser convertida em trabalho e tem que ser devolvida, tem que ser cedida para a fonte fria. Ou seja, toda a energia que ele recebe da fonte quente, desculpa, aqui não é QQ, aqui é QF, né? Que é o calor cedido para a fonte fria.
toda a energia que ele absorve da fonte quente, QQ, se transforma ou parte em trabalho e outra parte ele joga fora para voltar para o estado inicial. Beleza? E aí a gente pode pegar essa expressão 2 e alimentar na expressão 1 do rendimento, mas antes eu vou manipular ela, a expressão 2, eu vou escrever o trabalho em função do calor cedido pela fonte quente, menos o calor fornecido para a fonte fria, que o gás cede para a fonte fria. E vou substituir esse trabalho aqui na fórmula 1. Vou alimentar a fórmula 1 do rendimento. Então, o eta na prática vai ser igual ao calor cedido pela fonte quente menos o calor cedido à fonte fria, dividido por QQ. Beleza? E aí você pode separar esses numeradores, essa diferença nos numeradores assim, ó. Você pode reescrever isso assim. Agora, nota o seguinte. Quando eu divido um número por ele mesmo, o resultado sempre é igual a 1. 1 milhão dividido por 1 milhão. 1. Então, dividir um número por ele mesmo é igual a 1. Então, esse primeiro termo é 1. Então, a gente fica com eta é igual a 1 menos calor cedido para a fonte fria dividido por calor absorvido da fonte quente. Agora, nota, gente. Olhando para essa fórmula, a gente vê que o rendimento é sempre inferior a 1. Porque aqui você está sempre pegando, o eta é sempre calculado com 1, mais um termo que certamente é menos um termo que certamente é diferente de 0. Ou seja, você está sempre subtraindo alguma quantidade aqui do rendimento. Por que que você tem que subtrair? Porque o QF necessariamente tem que ser diferente de 0. Você precisa ceder calor para o reservatório frio para a máquina voltar ao estado inicial. E isso faz com que a máquina térmica seja limitada em rendimento. Na aula que vem, a gente vai discutir como a gente pode alcançar o rendimento máximo de uma máquina térmica. Tá certo? Aqui a gente, com base nessa expressão aqui, a gente só está vendo que esse rendimento certamente vai ser inferior a 1. Mas em seguida a gente vai ver como que a gente pode obter teoricamente o rendimento máximo de uma máquina térmica, tá certo? Esse é o assunto então para a próxima aula.